Olá, meus amigos queridos. É uma alegria poder estar aqui trocando essa ideia com vocês, dos discípulos de Jesus de Campina Grande, na Paraíba. Hoje, vocês propuseram a nós para que juntos possamos refletir sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem intitulada A Melancolia. É uma mensagem um tanto quanto importante para as nossas vidas, porque muitas vezes, ainda que não sejamos nós passando pelos processos de melancolia, que podem se instaurar de maneira tão profunda ao ponto de virar um processo depressivo, que nada mais é do que uma doença da alma, que reflete no nosso campo mental e também no nosso corpo fisiológico, nas nossas relações sociais, fazendo com que a nossa vida perca o colorido, que a gente perca a vontade de viver, a alegria de servir e a alegria, sobretudo, de existir. E então, ainda que nós não sejamos acometidos por tal sentimento, por tal sensação de melancolia, certamente algum familiar, algum amigo já passou ou passará por essa provação. O certo é que praticamente todos os homens na Terra estão sujeitos a passar por esse momento. Jesus foi visto muito mais chorando do que sorrindo. Paulo de Tarso, diversas vezes em sua caminhada larga, chorou exaustivamente, cansado, oprimido, se sentindo muitas vezes sobrecarregado, assim como vários discípulos. Com Chico Xavier não foi diferente, mas o que podemos perceber nesses grandes homens é que eles não se entregavam à melancolia. Eles sentiam esses processos emocionais que muitas vezes, e na maioria das vezes, são reflexo da aspiração da liberdade que o nosso espírito é sedento. Estamos no planeta Terra, nesse corpo que nos serve de prisão, a fim de educar o nosso espírito. Sem ter a liberdade a qual almejamos, nós precisamos aprender uns com os outros, seja no ambiente familiar, na nossa tarefa profissional, nos compromissos que assumimos na casa espírita. Todos esses âmbitos dos quais estamos inseridos, em verdade, são grandes convites, oportunidades, para que possamos, através deles, nos reerguer, para que possamos, através deles, vencer esses sentimentos de melancolia e assim burilar o nosso espírito, sem que esse sentimento faça se instaurar em nossa alma as depressões espirituais e fisiológicas. Existe uma passagem muito bela e que fica aqui a dica para que vocês possam ler e estudar na íntegra, no livro intitulado Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e de autoria espiritual de Humberto de Campos. Nessa obra, meus irmãos, no capítulo 8º, nós encontraremos o título Bom Ânimo, porque havia um dos discípulos de Jesus que sofria por melancolia profunda. E certamente já estava instaurado nele a depressão. Esse discípulo era Bartolomeu. E então, no capítulo 8 do livro Boa Nova, encontraremos Humberto de Campos descrevendo que após observar várias e várias vezes aquele olhar que exprimia profunda tristeza, profunda melancolia, angústia espiritual, Jesus se aproximou de Bartolomeu para uma conversa particular. E já fazemos a nossa primeira reflexão. Será que a gente tem observado os detalhes daqueles que convivem conosco? Quantas e quantas vezes os nossos filhos, pais, irmãos, esposa e esposa também se encontram exprimindo olhares angustiosos, em que através destes eles pedem socorro, a alma opressa, a alma sofre, e através do olhar eles fazem esse pedido de socorro. E muitas vezes, desatentos que somos, ou focamos muito a nossa atenção em questões transitórias que não são essenciais para a nossa vida espiritual, a gente não percebe. Quantas vezes nós já ouvimos alguém comentar, ou nós mesmos comentamos, nossa, fulano parecia tão bem, eu não esperava que ele tivesse cometido esse ato de autoextermínio, de suicídio. Mas será que fulano parecia tão bem? Ou nós que não observávamos como devemos observar os nossos irmãos que convivem conosco? Jesus, observando aquela tristeza profunda em Bartolomeu, o convidou para uma conversa em particular.
E esses nossos irmãos precisam ser acolhidos de maneira particular, onde nós vamos abrir o nosso coração para, no primeiro momento, ouvi-los e, se necessário, aconselhar. Aquele conselho firme, mas sem faltar com o tempero do amor, sem que seja um discurso falso, moralista, como aquele gesto materno de acolher o filho no ventre. Esse gesto que, além de demonstrar o afeto, o acolhimento, o cuidado, é um gesto que demonstra energia, é um gesto que demonstra segurança. E os nossos irmãos em processo depressivo, os nossos irmãos que passam pela melancolia, eles precisam sim ser acolhidos, ser abraçados, estar próximo aos nossos corações. Mas, acima de tudo, precisamos fazer isso com energia, não aquela energia do falso moralista, repito, mas a energia com tempero da vida, que é o amor. E então, meus irmãos, vamos ouvir as queixas, como Jesus ouviu Bartolomeu, que basicamente apresentava problemas onde todos nós, muitas vezes, passamos por dificuldades. Bartolomeu tinha acabado de perder a mãe, a morte de um ente querido, que nos faz sofrer, ainda que sejamos espíritas. Bartolomeu tinha dificuldades de convivência no lar com os irmãos e com o pai, que não aceitava Jesus, que não aceitava que Bartolomeu seguisse o Cristo. Bartolomeu tinha dificuldades de relacionamento com os amigos que compartilhavam com ele aquele barco simples de pesca. Bartolomeu tinha dificuldades de relacionamento com os comerciantes que compravam os peixes que ele pescava, pagando sempre o mais barato, fazendo com que Bartolomeu também tivesse problemas financeiros de ordem material. Então vejam bem, Bartolomeu tinha problemas com a morte de um ente querido, no caso a mãe, relacionamento com a família, relacionamento com os colegas de trabalho e ainda dificuldade financeira, que é muitas vezes o que nós encontramos de desafio na nossa vida. E o tempo inteiro Bartolomeu colocava-se como vítima da situação. E ali Jesus, naquela conversa enérgica, verdadeira, mas com amor, disse a ele que o problema é que ele, Bartolomeu, não estava enxergando os amigos, teoricamente adversários, que colocavam empecilhos para a sua felicidade como a grande oportunidade para o seu crescimento. Jesus falou que ele deveria ter bom ânimo, e quando a melancolia nos visitar, devemos ter bom ânimo. Depois daquela conversa com o mestre, até mesmo o vento, o rugir das vacas que ele criava em sua pequena propriedade, teve para ele um sentido diferente. Naquele dia, chegando em casa, já perto da madrugada, depois do diálogo inesquecível com o mestre, ele ouviu os irmãos e o pai agredi-lo verbalmente, guardou o silêncio, foi pescar. Os amigos que nunca concordavam com a forma que ele queria levar a pesca, ele teve paciência de ouvir os amigos e aprender com eles. Aquele comerciante que sempre brigava, ele também foi tolerante, não faltou com a verdade, não faltou com a sua opinião, mas quando fazia de forma harmoniosa. Naquele mesmo dia, ele ainda ouve a pregação de Jesus, que afirma, olhando profundamente a Bartolomeu, que o reino dos céus é semelhante àquele homem que procurava o tesouro onde não existia, mas achando um campo e encontrando o tesouro, vendeu tudo que tinha, comprou aquele sítio e então encontrou o reino dos céus. Muitas vezes, meus irmãos, somos infelizes e permitimos que a melancolia instaure de tal modo em nossas vidas que acabamos encontrando depressões profundas no nosso ser imortal. Muitas e muitas vezes é porque procuramos o ouro onde ele não existe. É porque enxergamos a vida de uma maneira em que ela não pode ser enxergada. Ainda que passamos por padecimentos na terra, nós precisamos carregar a convicção que essa é a grande oportunidade da nossa redenção espiritual. Tenhamos bom ânimo, tenhamos fé em Jesus. E certamente essa fé, que é a auréola divina dos que sabem agir e esperar, nos fortalecerá para que possamos sempre vencer os momentos de melancolia com muita força de vontade e trabalho em benefício de nós mesmos. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que Jesus abençoe essa casa espírita que já é abençoada. E que em breve possamos estar juntos,
para compartilhar as boas notícias do Evangelho. Muita paz a todos.